Essa é a última mensagem da nossa série Tempos e Estações. Abrace a mudança. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Lucas, capítulo 2, versículos de 4 a 7. Essa é uma história linda, a história do nascimento de Jesus. E diz assim: assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperavam um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O contexto deste texto qual é? Maria e José estavam indo para Belém, a fim de alistar-se em um recenseamento. Aqui, nos versículos um pouquinho antes, diz assim, que César Augusto publicou um decreto, ordenando que todas as pessoas do império fossem alistar-se para fazer a contagem, o número de pessoas. Então, Maria e José estavam a caminho de Belém, porque todos tinham que voltar à sua cidade natal para se alistar. E aí nós vemos aqui uma mudança, algo diferente que aconteceu na vida deles. O que aconteceu neste caminho? Eles chegaram em Belém e lá o bebê nasceu, Jesus nasceu. E eu quero dar ênfase ao versículo 6, olha lá comigo. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Sabe, Maria e José não tinham ultrassom. Eles não sabiam exatamente a data certinha do nascimento de Jesus. Eles não estavam prontos para isso, eles estavam em meio a uma viagem. E, de repente, o tempo chegou. Diz aí, o tempo chegou. O tempo chegou. Chegou a hora. Quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, e o tempo dele chega para nós, as coisas acontecem. O tempo kairós acontece, porque Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito. Nós podemos não nos sentir preparados. E a verdade é que, a maioria das vezes, dificilmente a gente vai se sentir totalmente preparado para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas nós temos que abraçar a mudança, porque Deus tem o melhor para nós. E quando Ele oferece uma mudança em nossas vidas, é sempre para o melhor. Sempre para o melhor. É algo interessante sobre as mudanças, é que as mudanças não são iguais. As mudanças para mim são bem diferentes do que as mudanças para Sandra. As mudanças para mim são muito diferentes do que as mudanças para Van Cleide. As mudanças são todas diferentes. Algumas são programadas, concordam? Algumas são bem pensadas, algumas são decididas e muitas delas são iniciadas por nós. Existem mudanças que nós podemos escolher, que são voluntárias da nossa parte, mas tem mudanças que a gente corre longe delas para que elas não nos peguem. Mudanças desagradáveis que não são legais. E eu estava pensando que seria muito mais fácil se as mudanças dessem aviso prévio. Vocês concordam? Se elas avisassem que elas estavam chegando, e aí eu me prepararia. Seria muito mais fácil encarar as mudanças. Muito mais. Mas é comum nós vivermos muitas mudanças ao mesmo tempo. Não sei se você concorda, mas muitas vezes a gente sai de casa e aí está aquele calorão de 30 graus, né? Você sai de regata e suando e fica fora de casa e aí, de repente, o tempo muda. E aí vem aquele super frio e você não está preparado. E aí você para, ouve a voz da sua consciência, que na verdade é a voz da mãe dizendo: leva o casaco, leva o casaco,
leva o casaco. Quando eu paro, quando eu me encontro nessa situação, eu ouço. A mãe sempre fala, leva o casaco. E muitas vezes a gente não leva, a gente fica despreparado. Mas a gente tem que estar preparado para todas as circunstâncias, para todas as situações. Fato é que as estações em nossas vidas não vêm em ordem cronológica. Elas são totalmente imprevisíveis. Deixa eu te perguntar, você é bom com mudanças? Compartilha aí a tua resposta com o teu vizinho. Você é bom com mudanças? Em aceitar as mudanças? Muitas respostas diferentes, né? E muitos exemplos eu poderia dar. Nós vivemos estações diferentes em várias áreas da nossa vida. Nós não vivemos sempre a mesma estação. Nós podemos estar vivendo um tempo maravilhoso lá no nosso trabalho, um tempo de crescimento, um tempo de sucesso, e de repente chegar em nossa casa e nós encontrarmos uma verdadeira tempestade lá dentro. Você já passou por isso? Nós podemos estar vivendo o melhor tempo com os nossos amigos, os melhores amigos que a gente já teve. Mas, de repente, nós recebermos algumas notícias e nós estarmos totalmente num inverno muito rigoroso na área da nossa saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Nós vivemos em tempos diferentes em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes olhamos para dentro de nós e parece que tudo se ajeitou, que as coisas estão dando certo para nós, mas aí acontece algo e você para e pensa, mas está faltando algo. Só que você olha para as situações e vê, mas parece que está completo, parece que eu tenho tudo, mas lá dentro existe aquela necessidade de algo mais. Vivemos estações diferentes, as estações não vêm em ordem cronológica e elas são imprevisíveis. E hoje eu quero falar um pouco sobre abraçar a mudança. Temos aquelas que são muito boas, temos aquelas que são péssimas. Eu já passei por muitas situações péssimas na minha vida, mas aí o tempo passou um pouquinho, eu olhei para trás e percebi, Deus, que bom que eu passei por isso. Isso formou quem eu sou. Parecia tão ruim quando eu estava vivendo, mas agora eu vejo que isso era necessário para o meu crescimento. Era necessário para que eu amadurecesse, para que eu crescesse mais. Você olha para trás e dá graças a Deus que aconteceu aquilo. E tem aquelas, né, que são boas por completo, são maravilhosas, são um presente de Deus. Você já ouviu este som antes? Presta atenção aí. Lembram disso? Quem lembra disso aí? Levanta a mão. Muitos estudantes lembram disso. Que som é esse, pessoal? Internet de escada. Olha que mudança. Olha que mudança. Vocês lembram como é que a gente fazia para acessar a internet? Aí era assim, né? Uma correria em casa. Alguém está usando o telefone? Alguém está usando? Eu preciso usar a internet. E aí, assim, para mim era um pouco mais difícil ainda, porque não tinha a possibilidade de nós usarmos a internet lá em casa. Nem tinha computador. Então, eu ia na casa da minha avó. Era assim, eu só podia usar nos finais de semana ou durante a semana depois da meia-noite, porque era muito caro, senão. Que o custo era medido por pulsos, né? E aí aquela loucura assim, daí quando você conseguia entrar, aí você esperava. Aí você contava até 10, aí você esperava. Aí você tentava abrir um site, e você esperava. Você tentava atualizar uma página, e você esperava. E você estava para receber um e-mail importantíssimo. Mas o que você tinha que fazer? Esperar. Quantos aqui consideram o Wi-Fi uma ótima mudança? Muito bom! Obrigado, Senhor, pelo Wi-Fi, pela inteligência que o Senhor deu às pessoas. Mudanças que são significativas. Muitas vezes existem grandes mudanças, só que outras vezes as mudanças são tão pequenas, mas elas fazem toda a diferença. Alguns celulares vêm configurados com um corretor automático de texto, certo? Não sei se já aconteceu com você, mas uma amiga manda uma mensagem de texto para outra amiga e diz assim,
Tchau, beijão. E aí, o corretor automático entra em ação. Ele muda algumas letrinhas e a mensagem é mandada. Tchau, bujão. Uma pequena mudança dá toda a diferença. Aí aquele namorado super apaixonado manda uma mensagem para sua amada e diz: vamos aproveitar os nossos jumentos juntos? Pequenas mudanças fazem grande diferença. Eu já fui muito vítima desse corretor automático. Eu estou ligada já, né? Presta atenção antes de mandar. Pessoal, fiquem atentos às pequenas mudanças. Fiquem atentos, porque essa é uma estratégia do inimigo para nos afastar de Deus, para alterar a nossa vida. A vontade de Deus, imaginem que é uma linha reta aqui. Essa é a vontade de Deus. Mas o inimigo trabalha sutilmente em nossas vidas. Em algumas áreas, ele dá um jeitinho da gente se desviar. 5 graus para a direita, para a esquerda. A gente nem percebe. E aí a gente continua caminhando, pensando que nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Porém, lá no final da vida, ou tomara que seja antes da tua vida acabar, você percebe o quão grande foi o desvio que você tomou. Pequenas mudanças dão uma grande diferença no final. Nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar ligados, porque o inimigo trabalha sutilmente. Por exemplo, nós fomos criados para viver em família. Nós tivemos uma super campanha sobre isso, falando sobre família. Este é o plano de Deus. Que você cuide dos seus filhos, que você proteja-os, que você zele pela sua casa. Mas o inimigo vai colocar um excesso de cuidado na sua vida. E você vai entender que você está cuidando do seu filho com maior amor, com maior cuidado. Só que este excesso vai contribuir para que o inimigo coloque medo no seu coração de perder o filho. Não, eu preciso proteger porque ele é meu e vai que aconteça alguma coisa com ele. É assim que o inimigo trabalha no nosso coração. Ele vai colocando alguns excessos, vai colocando pequenos desvios e assim nós acabamos longe do centro da vontade de Deus. Outro exemplo que eu poderia dar, qual foi o propósito de Jesus vir a esta terra? Ele veio para perdoar os nossos pecados, para salvar a nossa vida. Jesus veio para nos dar liberdade. Essa é a missão da nossa igreja, a verdade que liberta. Nós levarmos as pessoas à liberdade através do conhecimento da verdade. E na palavra diz que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nós gostamos muito da parte de que tudo é lícito. Nós temos liberdade. E aí a gente vai fazer algo, vai dizer algo, e a gente esquece do restinho da frase que diz, mas nem tudo me convém. E aí o inimigo usa essa liberdade que nós temos para dar ocasião à carne, para que a gente peque. Por isso, fique ligado, fique atento que o inimigo trabalha nas pequenas mudanças em nossas vidas. Existem as mudanças permanentes, as temporárias, as difíceis, as fáceis. Ter um bebê, por exemplo, você acha que é uma mudança difícil ou fácil? Tudo depende de que parte do processo que a gente está falando. E de que lado você está nessa história, certo? Talvez a resposta das mulheres seja diferente da dos homens aí. Mas fato é que existem muitos tipos de mudança. E uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar é a seguinte: muitos de nós somos mais empolgados para mudar situações do que mudar a nós mesmos. Preste atenção nisso. Muitos de nós somos muito mais empolgados a mudar situações que devem ser transformadas ao nosso redor do que mudar nós mesmos. Gostaria de compartilhar 4 mudanças que aconteceram na vida de José e Maria e que nos faz pensar sobre o que nós devemos fazer, que tipo de mudanças também nós devemos ter. Que Deus toque o teu coração nessa noite, que Ele transforme a tua mente, que você esteja receptivo a esta palavra, porque esta é uma mensagem do Senhor a você. Vamos abrir a palavra novamente em Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 20. É a mesma história, mas escrita em outro evangelho. Mateus 1,
18 a 20. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Perceba que José teve que aceitar essa situação. Essa é a primeira palavrinha que eu quero que você grave: aceitar. José teve que aceitar essa situação. E para mudar o nosso coração, primeiro Deus precisa mudar a nossa mente. Precisamos aprender a aceitar aquilo que nós ainda não entendemos. Precisamos aceitar aquilo que ainda não compreendemos, aquilo que não depende de nós, aquilo que não está no nosso controle. Uma das mudanças mais difíceis que o mundo enfrenta é a mudança de mente a respeito de algo que ele não pode mudar. É difícil a gente entender que tem coisas que não estão no nosso controle, que não dependem de nós, que acontecem na nossa vida inesperadamente. E a palavra de Deus diz que nós temos que aceitar isto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. A Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. E nós precisamos agarrar esta verdade conosco. Precisamos aceitar as mudanças. E nesta noite, Deus te chama para aceitar a estação que você está vivendo. Para aceitar aquela dificuldade tão grande que você nem esperava que acontecesse na sua vida. Para aceitar aquela deficiência que as pessoas não querem lidar, mas você precisa lidar. Para aceitar os desafios que aparecem na sua vida. Para aceitar, de repente, aquela cadeira vazia que ficou na mesa, alguém tão especial para você sentava lá, mas que agora não pode mais voltar. Nós precisamos aceitar as perdas. Nós precisamos aceitar os tempos de inverno que nós passamos. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. Se Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, é porque Ele tem um propósito maior. Ele tem um propósito de formar o nosso caráter. Ele tem um propósito de nos fazer crescer. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos um bebezinho espiritual. Mas aí nós vamos passando por algumas experiências, passando por algumas dificuldades, e o bebezinho vai crescendo. Se o bebezinho nunca tiver dificuldades, nunca tiver um inverno na sua vida, ele vai ficar muito frágil, ele vai ficar muito vulnerável a qualquer ventinho que dá. Todas as coisas que acontecem conosco têm um propósito definido. Você precisa se posicionar diante da situação que você está vivendo. E se colocar e dizer assim: se a situação não muda, mudo eu. Se a situação está difícil de mudar, mudo eu. Eu vou aceitar o que Deus permitiu na minha vida, porque Ele sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. E nós precisamos confiar. A confiança está relacionada com a fé. Está diretamente relacionada com a fé. Nós precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele sabe de tudo que eu preciso e Ele pode suprir todas as minhas necessidades. Amém? José não teve que apenas aceitar. Ele teve que fazer outra coisinha. Ele teve que obedecer. Diga aí para o seu vizinho: obedecer. Precisamos aceitar e precisamos obedecer. O anjo disse assim: não tenha medo. E José acreditou. E José tomou a decisão de ficar pela sua esposa e seguir conforme o plano que Deus tinha. Abra lá de novo Mateus 1, do 21 ao 23. Ele dará à luz um filho, isso é o anjo falando, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho,
e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é Deus. Deus pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Ele pode estar em 2 lugares. Ele está lá no céu, cuidando de nós e cuidando de tudo aquilo que diz respeito a nós. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo está conosco, como um consolador, como alguém que nos conforta em meio aos nossos momentos de luta, como alguém que está sempre presente. Isso é maravilhoso. Em Mateus 1, versículo 24, diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José obedeceu, José posicionou, ele aceitou a situação e obedeceu ao comando do Senhor. E Deus está te chamando para obedecer algo que de repente você nem entenda ainda, para se reconciliar com aquela pessoa que você está brigado há anos, para liberar o perdão, para tirar o fardo que está nos teus ombros. Deus te chama para desenterrar os dons e talentos que Ele colocou na sua vida e que você ainda não está usando para abençoar as pessoas. Deus te chama para obedecer a sua palavra. Deus te chama para você esquecer das feridas do passado e recomeçar a sua vida. Uma vida nova, uma vida de novos sonhos, novas perspectivas. A primavera chegou para você. Este é o plano de Deus, novos projetos, novos sonhos, de acordo com a vontade de Deus. Ele espera de você nesta noite que você o obedeça, que você aceite o plano que Ele tem na sua vida e você o obedeça. Uma frase que marcou muito a minha vida e que realmente me mudou de lugar foi uma frase do Mike Murdock que diz: se você quer algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. Você está esperando por algo que você nunca teve? Você sonha com algo que você não teve ainda? Faça algo diferente para ter isso. Faça algo diferente, faça algo novo. Tudo de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra é o nosso manual, é o nosso guia. Se nós nos desviarmos dela, no final nós encontraremos um caminho de morte, um caminho de desvio. Pense sobre isso. Nós não precisamos entender completamente para obedecer imediatamente. Nós não precisamos entender completamente para obedecer imediatamente. A confiança, como eu comentei antes, está relacionada à fé. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que nós cremos, é a prova daquilo que nós não vemos ainda. A fé é um passo no claro, não é um passo no escuro. Nós precisamos confiar que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Deus é Deus e Ele cuida de você. Ele se importa com você, como nós cantamos nessa canção. Ele é tão grande, mas Ele se importa comigo. E eu creio, eu tomo uma posição diante das minhas dificuldades, de não olhar para a dificuldade, mas olhar para Jesus. A tendência do ser humano é nós olharmos para as dificuldades, para aquilo que nós estamos passando, e nós reagimos de acordo com isso. Nós reagimos dessa maneira carnal, mas o Senhor nos chama para olhar no sobrenatural, para olhar com os olhos de Deus, estarmos com os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós podemos nos posicionar. Deus espera uma mudança. Deus espera uma mudança. Essa mudança pode ser grande, pode ser pequena, pode ser permanente. Essa mudança precisa acontecer na nossa vida. Sabe, quando nós pensamos assim, o que eu preciso mudar? Não consigo me lembrar direito do que eu preciso mudar. Aí a gente corre para a palavra. Eu corri para a palavra e olha o que eu encontrei. A palavra dizia assim: alegrem-se sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for justo,
Tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Diante deste texto da palavra de Deus, você tem alguma coisa para mudar? Nós precisamos mudar. A mudança que o Senhor espera de nós é uma mudança de comportamento diante das situações. É uma mudança de caráter. É uma mudança de reação diante de uma má notícia. É uma mudança de posicionamento para nós olharmos para o Senhor e não olharmos para as circunstâncias. Nós podemos mudar, podemos mudar. Em Lucas, capítulo 1, versículos 28 a 31, vamos abrir lá? Lucas 1, 28 a 31. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Maria até ficou um pouquinho perturbada, até ficou um pouquinho preocupada, porque ela entendeu que uma mudança estaria para acontecer. José teve que aceitar e obedecer. Maria teve que dar à luz. Maria teve que colocar para fora o plano de Deus. Na sua vida, Deus depositou algumas coisas especiais. Deus colocou um sonho especial em você. Deus colocou uma visão especial em você. Deus despertou em você um desejo de abençoar as pessoas, de ajudar, sendo financeiramente, seja com doações, seja com as habilidades que o Senhor colocou na sua vida. Deus despertou você para algo. Ele te fez para um propósito específico. E nós precisamos dar a luz a este propósito. Nós precisamos renascer este propósito, fazer brotar, fazer nascer, fazer crescer, porque é isso que Deus espera de nós. Existe um chamado especial para você, nós precisamos descobrir isso e tomar uma posição e colocarmos em prática. José foi chamado, teve que aceitar. José teve que obedecer, Maria teve que dar a luz, e isso foi muito significativo para eles. Ao mesmo tempo que nós precisamos empurrar e colocar para fora os sonhos que Deus colocou dentro de nós, nós precisamos colocar para fora toda a confusão e todas as coisas ruins, para que a vida de Deus possa brotar junto conosco. É tempo de nós mudarmos, é tempo de nós colocarmos, fazermos nascer os sonhos que Deus colocou nas nossas vidas. É tempo de nós aceitarmos, é tempo de nós obedecermos a palavra. Veja onde você se encaixa. Será que você precisa aceitar alguma situação especial? Será que você precisa obedecer a algo específico? Será que você precisa dar a luz a outra coisa? Sabe, a gente não consegue fazer nenhuma dessas três coisas sem antes acreditar. Nós precisamos acreditar que Deus nos ama, que Deus tem um propósito com as nossas vidas. De repente, você acha que é difícil aceitar o propósito de Deus para você por causa de quem você é ou por tudo aquilo que você fez. Mas Deus nos aceita como nós somos, nos recebe do jeito que nós somos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, mas Ele não nos deixa como estamos. Ele quer que nós abracemos a mudança. Você está disposto a isso? Te convido a ficar em pé neste momento. Feche os teus olhos e pense no que o Senhor tem para você. Sabe, Maria, diante de todas as suas razões, diante de todas as suas preocupações, sobre o que as pessoas achariam dela estar grávida antes mesmo de casar, ela confiou no Senhor, ela acreditou no plano especial que Deus tinha para ela. E ela disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Mas antes ela fez uma pergunta e disse: Senhor, mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Mas o Senhor confortou o coração dela e disse: olha,
Nada é impossível para Deus. Em outras traduções, a palavra diz que nenhuma palavra do Senhor falha. Você tem a palavra do Senhor diante de ti. A palavra do Senhor nunca falha. Nós podemos abraçar qualquer mudança que aparece no nosso caminho, quando nós estamos enraizados em algo que nunca vai mudar. A palavra de Deus não passará. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Mas a maior mudança que o Senhor quer fazer em nossas vidas é a mudança dentro de nós. Não se preocupe com as coisas que você tem que mudar na sua vida. Se preocupe em mudar o seu interior, em receber Jesus como dono, como Senhor da sua vida. Essa é a maior mudança que alguém pode experimentar. É algo mais maravilhoso que existe. É nós entregarmos o controle das nossas vidas ao Senhor Jesus. Esta mudança é boa, esta mudança é agradável, porque ela é a vontade de Deus para toda a humanidade. O Senhor Jesus se entregou por amor a nós, para que nós crescêssemos nele e assim tivéssemos a vida eterna. Não existe nenhuma situação tão difícil que o Senhor não possa solucionar. Não existe impossíveis para Deus. Que você possa pensar na situação que você está vivendo e se posicionar diante dela e abraçar a mudança. Se de repente você até hoje andou reclamando, andou sofrendo, andou amargurada, andou triste, andou cabisbaixo, o Senhor quer que você mude a sua maneira de encarar as dificuldades, de encarar os invernos da vida. Nós precisamos colocar os nossos olhos fitos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que não muda, Ele é a rocha. Nós precisamos estar firmes na rocha para não sermos abalados. Senhor, esta é a nossa oração neste momento. Senhor, firma os nossos pés na rocha. Senhor, leva os nossos olhos em direção a Ti. Desvia os nossos olhos das circunstâncias, desvia os nossos olhos dos problemas, Senhor. Nós queremos nos entregar completamente a Ti e mudarmos. Senhor, mesmo que as mudanças sejam dolorosas, mesmo que o processo seja difícil, vale a pena, porque nós sabemos que existe um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Senhor, eu clamo a Ti, faça-nos entender o propósito pelo qual nós fomos criados. Faça-nos entender o propósito de estarmos passando por alguns invernos rigorosos. Você pode abrir os seus lábios e pedir isso ao Senhor. A palavra diz para nós pedirmos e nós receberíamos. A palavra diz que se nós procurarmos, nós acharíamos. Por isso busque o Senhor. Peça a Deus força para encarar esta situação. Peça a Deus entendimento para ver qual área da tua vida você precisa mudar. Deus, nós precisamos de Ti. A posição que nós queremos tomar nesta noite, Senhor, é aceitar as mudanças, é obedecer a Tua palavra, mesmo que não entendemos o propósito. Senhor, nós queremos fazer nascer os Teus sonhos nas nossas vidas. E nós queremos acreditar em Ti, confiar em Ti, Senhor, além do que os nossos olhos podem ver. Nós declaramos nesta noite que nós não vivemos pelo que nós vemos, nós não vivemos pelo que nós sentimos, mas nós vivemos pelo que cremos. Você pode repetir isso comigo? Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que creio. Você pode erguer as tuas mãos e repetir novamente isso comigo. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, mas eu vivo pelo que creio. Aleluia, Senhor. Colocamos toda a nossa vida diante de Ti, o controle da nossa vida. Cremos em Ti, Senhor.